Olá pessoal, no dia 19 vai estar completando um mês do ataque ao Colégio Helena Collodi aqui na cidade de Cambé. E para entender um pouquinho mais sobre o assunto, mesmo porque a gente nem pode se aprofundar muito nesse assunto sobre o que vai acontecer, eu vim conversar com um advogado criminalista, Marcos Pavinato. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Silvio? Boa tarde. Mandar um abraço para os seus telespectadores aqui. Tá joia, Marcos. É um processo complicado esse que está na justiça aí das pessoas que foram acusadas pelo Ministério Público, né? Indiciadas, né? Qual o termo certo que usa? Indiciadas, acusadas, pode ser qualquer um desses termos aí, Foram 3 pessoas que foram indiciadas pelo Ministério Público referente a esse massacre. A 4ª pessoa, que foi o autor, ele se matou na cadeia, né, foi amplamente noticiado. Quanto a essa pessoa, ninguém responde pelo crime dele, seria somente ele, né? Claro, ele é o autor direto, né? Ele foi o autor direto, ele responderia se estivesse vivo. Como morreu ninguém responde por ele. Agora, o que cabe aí à justiça, e vale ressaltar aqui, Silvio, que a gente não tem muita informação, né? Então, baseado no que nós sabemos, e até porque o processo corre em segredo de justiça, são 3 acusados que participaram de alguma forma disso, né? Tinham 2 outras pessoas, mas que eram envolvidas só com as armas, né? Nós vamos até tocar nesse assunto daqui certo. a pouco. Acusar direto mesmo, segundo o Ministério Público, né? Acho que a imprensa inteira da região recebeu essa nota oficial do Ministério Público. São 3 pessoas que foram indiciadas. Exato. Uma que teve uma participação direta com ele aqui, segundo o Ministério Público, veio com ele para Cambé. Ele não entrou na escola, mas ajudou ele a gravar um vídeo antes e tudo. Segundo o Ministério Público, supostamente é o mentor, que foi o mentor de tudo que aconteceu, né? E uma 3ª pessoa que foi presa depois também, que foi encontrado indícios através do Discord, né, que é um aplicativo de mensagens, que também teria participação no que aconteceu aqui na cidade de Cambé. Exato. Tá? Seriam essas 3 pessoas. Então vamos voltar agora, Marcos, vamos falar dos outros 2 que foram presos logo depois também do fato aqui em Cambé, que foi a pessoa que vendeu a arma para ele e a pessoa que vendeu a munição. Até para que o público entenda por que essas 2 pessoas não entraram direto na acusação do fato em si que aconteceu em Cambé. Entendi. Silvio, tudo indica que essas 2 pessoas que, né, o que vendeu as munições e o que vendeu a arma, o que eu acredito, baseado nessa informação que a gente tem, que não é muito, né? O que eu acredito é que o Ministério Público ficou satisfeito ali que não houve a participação deles no massacre em si, e somente na venda das armas e das munições, que eles não sabiam. Tá? Porque se houvesse indícios ali, qualquer indício mínimo, né, de que eles não somente venderam e participaram, eles provavelmente estariam presos preventivamente e responderiam junto com esses outros 3. Os 3, tudo indica que já tem participação, né? Seja essa participação direta ou indireta, né? Nós não sabemos ainda, até porque corre em segredo de justiça. Mas esses, o que nós esperamos aí é que eles vão responder cada um na sua proporção, né? E essa proporção nós não sabemos, né? Porque o processo, conforme eu já falei algumas vezes aqui, corre em segredo de justiça. Correto, mas mesmo assim essas outras 2 pessoas vão responder pelo crime de venda de arma, venda de munição, porque é ilegal também, né? Vão sim, com certeza, até porque a arma aparentemente era ilegal, né? Então assim, eles vão responder por isso aí, por vender uma arma. Vendeu munição, né, que tem o mesmo peso que vendeu uma arma. Vendeu munição e parece que o outro vendeu a arma. Eles vão responder por esses crimes aí. Crime que equivale ao que eles fizeram. Exatamente, eles vão responder cada um na sua proporção. Assim que o direito penal brasileiro funciona, cada um responde pelo que fez. Aquela conversa assim, mas estava junto e responde, não é bem assim. O direito, ele individualiza a pena, né, a acusação, então cada pessoa responde na proporção do que fez. E falando desses outros 3 agora, eu sei que a gente tem até que tomar cuidado do que a gente fala, né? Porque eles são acusados, não tem um julgamento, a gente não pode dizer que eles são culpados. Exato, né, exato. Eu quero até que o público entenda, porque muitas vezes a gente coloca lá matéria e fala assim, suspeito. E o pessoal às vezes xinga a gente, sabe? Mas o cara foi pego em flagrante, se você falou que é o termo cara correto. É suspeito, né? É o termo que nós temos que usar.
Porque ele não foi julgado ainda, né, Marcos? Então Exato. ele não é considerado culpado. Exato. Né? Ele foi, a princípio, suspeito, agora ele é um acusado, porque o Ministério Público ofereceu a denúncia. Né? Em termos de pena, é difícil estimar quanto tempo um crime, porque um crime é considerado crime hediondo, não é considerado crime hediondo. Como é que funciona isso ou não dá para ter certeza disso? Bom, até para dar uma esclarecida no que você falou ali, né, sobre a expectativa das pessoas que veem o Portal Cambé ali, às vezes ficam insatisfeitas com uma terminologia que você usou ali, suspeito. Gente, tá correto o entendimento do Silvio aqui, por quê? Porque existe uma coisa no direito penal brasileiro que é a presunção de inocência. Uma pessoa só pode ser considerada culpada após condenação com trânsito em julgado. Então, se o Silvio diz aqui, o assassino, tal pessoa, o traficante, ele vai estar cometendo um crime contra a honra dessa pessoa. Então, o termo está correto, é suspeito, o indiciado, o acusado, né? Então, aí respondendo a outra pergunta, Silvio, é muito difícil mesmo falar sobre pena, sobre o que essas pessoas vão responder. Por quê? Porque eu não tenho acesso ao processo. Né? Mas eu vou usar aqui de algumas hipóteses. Né? Vamos dizer que dessas 3 pessoas, Silvio, um deles ficou constatado que ele era mesmo o mentor intelectual. Esse cara arquitetou, ele não somente induziu, ele buscou materiais, alguma coisa desse tipo. Aí ele vai responder nessa proporção, provavelmente a pena dele vai ser maior. Aí descobriram que um outro teve uma participação mínima, só fez um vídeo, alguma coisa. Ele vai responder também na proporção dele. Então, por isso que, por mais que seja bem vago o que eu estou falando aqui, é praticamente impossível te dizer o que vai acontecer, quanto de pena, né, e mais características do crime. Agora, uma coisa que eu posso garantir, a coisa é muito séria, porque nós estamos falando aqui em homicídios qualificados, com várias qualificadoras, né? As informações que nós temos aí, que eu vi em canais, que eu vi aí em meios de comunicação, é que estão sendo denunciados por homicídios qualificados, mas essa informação a gente também não sabe até onde ela é verdadeira. Né? Agora, tem que sempre pensar que o quê? Morreram 2 pessoas inocentes e houve ali uma tentativa contra inúmeras pessoas. A intenção do autor era de cometer uma atrocidade gigantesca, né? Então é isso que tem que ser observado, né, Silvio? Então, essas pessoas vão ser condenadas na medida da participação delas, tendo em vista o resultado que foi causado ali. Com outra questão, não dá para estimar um prazo também de quando essas pessoas vão ser julgadas, né? Pelo andar da carruagem, tendo em vista a gravidade da situação, eu acredito que vai ser bem rápido, né? Se nós pensarmos aí que isso aconteceu mês passado e o MP já está denunciando, ou seja, o Ministério Público, né? A polícia trabalhou muito rápido, até você foi um dos que acompanhou a conclusão do inquérito, né, Silvio? Estava o prefeito lá e tudo mais. Então a polícia trabalhou bem rápido, o MP está trabalhando rápido, já denunciaram aparentemente, então eu acredito que esse é um processo que vai correr bem rápido aí. Esse tipo de processo, Marcos, ele cabe para, por exemplo, assim, a gente vê muito no Brasil, primeira instância, segunda instância, sim, terceira, quarta, quinta, não sei. O Brasil é tanto recurso que às vezes apresentam, né? Que ele pode se arrastar esse processo por anos? Pode. É um processo em que pese seja uma situação terrível, né, uma atrocidade gigantesca, qualquer pessoa no Brasil tem direito de se defender e tem o chamado triplo grau de jurisdição, né, que você vai ter aí a opção de responder, eu não estou satisfeito, sofri uma condenação, vamos para a segunda instância, vamos para a terceira instância, né? Então, assim, vai tramitar normalmente, Silvio. Tá. Falamos das pessoas que estão sendo acusadas, vamos falar um pouquinho das vítimas também. Não era dever do Estado garantir a segurança? Cabe às famílias, tanto a família do Luan, eu sei que pode parecer até estranha essa pergunta, isso não traz a vida de ninguém de volta, infelizmente, né? Mas cabe à família entrar com um pedido de reparação junto na justiça contra o governo do Estado? Cabe, Silvio. Eu entendo que sim, tá? Até como você já abordou aqui, o Estado falhou na proteção dessas pessoas, né? O Estado falhou aí. Então, cabe à família, né, das vítimas pleitear sim uma indenização perante o Estado, por isso que aconteceu, por todo o dano ocorrido aí. Que foi causado.
Pessoal, eu fiz um bate-papo aqui com o advogado criminalista Marcos Pavinato, para a gente tentar entender um pouquinho, um mês dessa tragédia. Eu acho que as marcas, para todo mundo, o Marcos é pai, eu sou pai também, e a gente viveu de perto isso aqui, porque foi na nossa cidade, até para as pessoas entenderem um pouquinho mais do processo. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço, Silvio. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Tá joia, pessoal? Esse foi um bate-papo com o Marcos. Está em todas as nossas redes sociais, no nosso site portalcambé.com.br, e eu sou o Silvio Rodrigues, direto aqui do escritório do Marcos, muito aconchegante aqui. Marcos, obrigado por me receber. Obrigado, uma boa tarde aí, um abraço a todos.